Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja com todos nós. Para iniciarmos as nossas atividades, vamos orar. Então, nós elevamos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedindo aos amigos espirituais que aqui se encontram, que possam, neste momento, irradiar sobre cada um de nós fluidos de paz, de bem-estar, de segurança, de conforto espiritual. Que a falange de Jesus possa estar presente, iluminando os nossos corações, harmonizando as nossas mentes e produzindo em cada um de nós a paz que ainda por nossa própria conta não sabemos produzir. Que Jesus, o amigo incomparável de nossas vidas, seja conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. O título da nossa conversa na noite de hoje é E vós, que fazeis de especial? E ele foi trabalhado numa dissertação de Emmanuel, que tem como base uma fala de Jesus. Disse o Cristo: aprendeste que foi dito: amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz-se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem assim também os pagãos? E Emmanuel, com essa mensagem do Cristo, no livro Vinha de Luz, ele trouxe um roteiro luminoso para os dias atuais, na qual ele intitulou Que fazeis de especial? E a gente vai ouvir então de Emmanuel a seguinte exortação: iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa além da morte, que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária, que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia, que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos, que a dor é o estímulo às mais altas realizações, que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora, que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos sempre que estivermos a serviço do bem, que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos, que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento, que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente, que a existência na esfera física é a abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, e que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhes dizem respeito no campo infinito da vida. Efetivamente, sabemos tudo isso. Em face, pois, de
tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre: que fazeis mais que os outros? É uma indagação contundente essa, né? E para a gente refletir um pouquinho sobre esse tema, eu achei interessante a gente lembrar dos primeiros cristãos, aqueles que tiveram a oportunidade de viver com o Cristo, passar com Ele alguns momentos da sua experiência física e que, diante disto que receberam de Jesus, aprenderam a fazer mais que os outros. O primeiro exemplo que eu trago, ele surgiu, ele nasceu nos últimos momentos do Cristo aqui na Terra. Era uma tarde extremamente abafada e quente. Prenunciava a ida de Jesus à prisão. Mas ele estava reunido com os discípulos e com uma pequena multidão que se formava ao entorno, e falava, lembrava aqueles corações as bem-aventuranças que ele já havia trabalhado anteriormente. Aproveitava aqueles momentos finais da sua experiência terrena para fazer também admoestações graves àqueles corações, para que quando ele saísse da experiência física, eles permanecessem na rota que havia sido traçada. E o Cristo então falava àqueles corações quando de repente chega um jovem endemoniado. Hoje compreendemos como um obsidiado, perturbado. Tinha junto dele uma legião de espíritos que o subjugavam. E ele, quase que dementado, olha para Jesus e suplica por auxílio. O Cristo para a preleção, levanta-se e encaminha-se ao doente. Olha fixamente nos olhos daquele homem. E o Cristo é uma figura tão interessante, porque quando ele olhava para as criaturas, ele via o passado, o presente e o futuro. E ele olha para aquele coração e percebe que aquele coração será um trabalhador da causa de amor aqui na terra. E ele então estende-lhe as mãos e em prece pede que aqueles espíritos que o maltratavam sejam retirados e que possam ser conduzidas às paragens de esclarecimento na espiritualidade maior. O jovem cai no chão, perde as forças, porque os espíritos são retirados por uma falange de luz. E o jovem perde o controle de si mesmo e desaba. O Cristo ajuda-o para que ele soerga-se. Olha nos olhos dele e diz: volte para a sua casa. Melhore fisicamente. E quando você estiver bem, procure um dos meus discípulos. Eu continuarei conversando com você em momento oportuno. E o jovem sai e volta para o lar. E então aqueles acontecimentos previstos realmente acontecem. O Cristo é preso, toda a trajetória do Calvário, a morte, as aparições. Passam-se 100 dias desde aquele encontro. E eis que então, numa determinada noite, bate à porta de Pedro um jovem. Pedro abre, olha e recorda-se do jovem. Agora estava bem posto,
organizado, tinha o semblante sereno, os olhos não estavam mais esgazeados como naquele primeiro encontro. E o jovem então olha para Pedro e diz: o mestre pediu que eu procurasse um dos seus discípulos, pois continuaria a conversar comigo. E Pedro olha para ele e não sabe exatamente o que o Cristo queria continuar conversando com ele, mas convida-o a entrar. E naquela noite, na casa de Pedro, reuniram-se inúmeros corações que amavam Jesus. Entre eles, o jovem, que foi convidado a entrar. Lá eles fizeram o culto do Evangelho no lar e começaram a traçar as diretrizes para a criação da Casa do Caminho, instituição que seria realizada ali na terra, na casa de Pedro, para receber aquelas criaturas que cruzassem as estradas e que precisassem de conforto, consolo, auxílio, ajuda. E o jovem, desde aquele dia até o final da sua experiência física, dedicou-se à obra do Cristo na Casa do Caminho. João dizia que Jesus bem sabia o que havia no homem, que ele não ignorava o que existia, mas ele não deixava se impressionar negativamente, porque ele via o passado, o presente, mas ele via o futuro, aquilo que aqueles corações poderiam realizar no momento certo. E esse texto, que é um texto de Emmanuel, ele vai trazer alguns tópicos, por exemplo, falando da usura de Zaqueu, que o Cristo tirou da sovinice a benemerência, porque ele via aquela fagulha de luz que aquele coração já tinha para ofertar. Não via apenas o lado obscuro, que é o que a gente geralmente percebe nas criaturas. Ele coloca aqui que não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal, entretanto Jesus renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da excelsitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro, todavia, pouco a pouco instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé sem desampará-lo, conhece a sombra que habita em Judas sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em aquinhoar cada espírito com eficiente recurso de renovação para o bem. E aí Emmanuel vai nos trazer uma observação prudente. Diz ele: não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece nossa pesada e escura bagagem do pretérito, nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Nesse momento, nós podemos estar pensando que quem esteve com Jesus diretamente teve um privilégio. E a gente não pode negar que teve uma oportunidade ímpar de cruzar com o Mestre e ter a sua vida modificada para melhor. Mas nós também estamos tendo essa oportunidade, porque nós também já conhecemos Jesus. A sua mensagem não é estranha ao nosso coração. E esse convite que ele fez ao jovem, concitando a melhora e a renovação pelo trabalho, é o convite que ele faz para nós.
Ele olha para o nosso passado e ele sabe o que ele vê. Ele olha para o nosso presente e vê as nossas inquietações, as nossas dificuldades. Mas mesmo com o pouco que a gente tem para dar, ele nos convida ao trabalho no bem, do jeitinho que a gente está, para que a gente possa chegar no formato que ele espera de nós. E aí a gente lembra de Pedro. Pedro, ele amava muito Jesus. Ele realmente amava Jesus. Mas ele tinha sempre muitas dúvidas, muitas inquietações, e ele não tinha vergonha de colocar essas inquietações ao Cristo. E todas as suas dificuldades, o Cristo sempre atendia, trazendo exemplos interessantes para que isso ficasse na memória de Pedro, para que quando ele estivesse a sós, ele pudesse dar continuidade à obra. E o Pedro, então, depois da partida do Cristo, depois da fundação da Casa do Caminho, ele lembrava-se de Jesus. E ele queria muito seguir realmente dentro da proposta que o Cristo havia deixado, que era uma proposta de amor. E ele lembrava quem eram aqueles que estavam sempre às voltas e ao entorno do Mestre. Eram aqueles que menos tinham. Os doentes, os coxos, os leprosos, os cegos. Eles eram muito queridos ao coração de Jesus. E Pedro fez um esforço hercúleo para aprender a amá-los como Cristo os amava. Mas ele sabia que não tinha a força moral de Jesus. Mas ele se esforçou. E se esforçou a tal ponto que certa feita, ele e João estavam indo ao grande templo para orar. Quando eles chegaram à porta do templo, chamado Formosa, eles viram um paralítico, um jovem paralítico. E esse jovem mendigava, pedia esmolas, moedas, que era com que ele e como a maioria das pessoas naquele local sobreviviam, com esmolas, com migalhas. E Pedro então lembrou de Jesus e foi tomado de tal amor, de tal sentimento de compaixão por aquele homem, que se aproximou dele e disse: não temos nem prata, nem ouro, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o paralítico levantou. E foram então os três juntos ao templo para orar e agradecer a Jesus. E foi tal o sentimento de amor que foi dominado Pedro, João e os discípulos, que quando as comunidades sabiam que eles iam passar pelas estradas, eles colocavam os seus doentes à margem para que a sombra dos discípulos os curasse. Olha a diferença que Jesus pode fazer numa vida. Que fazeis de especial? Andamos um pouquinho mais e vamos encontrar um outro apóstolo do Cristo, já em tempos mais longínquos. Ele nasceu escravo, nasceu como escravo, mas casou-se e teve 2 filhinhas. Mas era cristão convicto, amava Jesus. O nome dele, Rufo. Rufo trabalhava para uma família com grande patrimônio. E ele desde sempre compreendia as verdades da vida, que tudo é temporário, tudo é passageiro. As nossas posições vão se modificar. A vida na terra
é apenas parte de uma experiência que vivenciamos. Não é a verdade total, não é a verdade integral. E ele trabalhava sempre com muita prudência, com muita disciplina, com muito amor. E atendia aqueles outros corações que faziam parte da comunidade cristã da época. Porém, naquela época, os cristãos eram perseguidos. E então os cristãos que se reuniam para falar de Jesus eram retirados desses locais e eram presos, eram torturados, eram mortos. E Rufus, num determinado dia, voltando dos afazeres a que eram atribuídos a ele passava em frente ao rio e começou a ficar um pouco aflito, porque as ocorrências estavam cada vez mais ferozes contra os cristãos. E ele então sentou-se à beira e começou a pensar o que poderia estar aguardando no seu futuro. Ele temia não por ele, mas pela esposa, pelas filhinhas. O que poderia acontecer com elas caso ele também fosse preso, torturado, morto, porque acreditava no Cristo e aceitava Jesus como seu mestre? E então ele sentou-se e começou a orar. E orou com tamanha devoção, com tamanho despreendimento, que ao final da prece ele estava banhado de lágrimas. E quando ele olha assim, ao longe, do outro lado da margem do rio, ele percebe que um homem parece que caminha sobre as águas. Ele tem um choque. Quando aquela figura vai se aproximando, ele percebe aquela túnica branca, aquele cabelo à Nazarena. E ele olha então e identifica Jesus. Ele cai aos prantos. E o Cristo levanta a face dele e diz: Rufo, meu filho, a tua devoção e sinceridade à causa da boa nova sobe até o seio do Altíssimo. As ameaças que pairam sobre a tua e a cabeça de inúmeros seguidores do Evangelho do Reino se avolumam. Porém, amigos espirituais os auxiliam. Venho confirmar que o teu compromisso com a causa do bem será selado para o futuro, carecendo de sacrifício pessoal e abnegação. As filhinhas queridas e a esposa estarão bem. Tudo foi providenciado. Por teres te entregue ao ministério, mais te será confiado. Em ti deposito minha confiança e meu amor. Não percas a fé na paternidade de Deus e continua servindo, resistindo às investidas do mal, permanecendo fiel. A esperança, filho querido, deve arder em tua alma sonhadora, como uma chama perene e constante. Não te amorfines e guarda a fé que te apura. Nós te acompanhamos os passos. Passaram-se alguns meses depois desse encontro, envolvido em luz, alegria e amor, que modificou completamente a esfera mental de Rufo. Seguia mais confiante ainda do que nunca, compreendendo que se o mestre havia se aproximado dele, trazendo-lhe esse reconforto ao coração, principalmente no que se tratava com relação à filha, às filhinhas e à esposa, ele deveria viver mais intensamente ainda o Evangelho de Jesus. E após alguns meses, realmente, ele é preso. E então eles pedem que ele abjure, que ele negue ao cristianismo. E ele diz que não tem como negar a Jesus. E então a soldadesca diz: você está louco? Você sabe o que vai acontecer à sua esposa e às suas filhinhas? Elas vão ser entregues a mercenários de escravos. É isso que você quer? Você vai deixar que isso aconteça a elas?
E ele então relembra o encontro com o Cristo, e o Cristo lhe dizendo que tudo havia sido providenciado, que a filhinha e a esposa estariam amparadas. E ele se entrega ao martírio de uma morte muito infame. Ele é atado, tem o corpo atado a 2 potros selvagens, e esses potros caminhariam ou correriam um para cada lado, despedaçando-lhe o corpo físico. Mas enquanto ele começava a ser atado àquele animal, vendo o desespero das filhinhas e da esposa que assistiam a tudo aquilo, aquele a quem havia sido dado a esposa e as filhas se aproxima dele e diz: tua família encontrará um lar em Aquitânia. Morre em paz. Eu também sou cristão. Esse espírito, e a gente vai compreender aqui na mensagem, quando Cristo diz para ele que ele haveria de trabalhar no futuro, na causa de Jesus, esse espírito vai envergar uma nova roupagem aqui em terras brasileiras, na figura de Eurípides Barçanufo, o grande médium do amor, o apóstolo do Cristo, que eu convido vocês a conhecerem a história na última quarta-feira desse mês, que vai ser trabalhada pelo Juliano. Quando a gente aceita Jesus para a vida toda. E a vida toda não é só uma experiência na carne. A vida é a vida que segue nas múltiplas experiências que a gente vai tendo a oportunidade de realizar. O que nós fazemos de especial? O que nós fazemos mais que os outros, nós que já conhecemos Jesus? E nós não temos como deixar de falar, já chegando para a nossa parte final, daquela que acompanhou Jesus desde o começo da sua chegada aqui na Terra, a sua mãe, e que passou por um sofrimento que talvez seja dos mais difíceis, dos mais atrozes, que é o de ver o seu filho amado ser morto, partir antes dela. E Maria tem tamanho significado na vida de Jesus e se remodelou de tal forma depois que o Cristo saiu da vida física, porque a dor dela era uma dor verdadeira, era uma dor real. É uma mãe que perde um filho de uma maneira violenta, brutal. Mas apesar da sua própria dor, o que Maria foi fazer? Maria criou no seu lar a casa do caminho, a casa de acolhimento, onde aquelas criaturas que passavam iam em busca dela para receber auxílio, conforto, para que pudessem ter as suas feridas sanadas, tanto morais quanto físicas. E as pessoas chegavam à casa de Maria pedindo: minha mãe, cuida de mim. Ela que era mãe do Cristo, passou a ser a mãe de todos, inclusive de nós. E então ela passou a vida pós-morte do Cristo, trabalhando em favor de outros corações, cuidando, sanando, auxiliando. E ao final do dia, ela se reunia com o grupo que ela tinha dentro do lar e falava de Jesus. Imaginem Maria falando de Jesus. E o lar de Maria era e tinha uma ligação direta com o plano espiritual superior. Inúmeras almas saíam de paragens luminosas para socorrer aqueles desvalidos que, sob a bênção de Maria, eram conduzidos. Passou-se o tempo e chegou o dia de Maria retornar à pátria espiritual, pelo fenômeno da morte física.
E então, aquela pleiade de espíritos que desciam de locais luminosos começaram a entoar um cântico de hosana a Jesus. E Maria foi se desprendendo do corpo, compreendendo que era chegado o momento do retorno. E ela vai divisando, olhando e percebendo aquela elite espiritual que a aguardava e que cantava aquelas músicas, aqueles hinos majestosos. E à frente, Jesus, o Filho amado. Despreende-se do corpo, o filho a abraça e diz: minha mãe, vamos para um local melhor. E quando aquela caravana luminosa começa a se erguer às altas paragens, Maria diz: esperem, alguém me chama. Eu escuto alguém pedindo por mim. Minha mãe, cuida de mim. E então aquela caravana luminosa que deveria ascender aos céus, vai ao local do chamado. E encontra numa prisão fétida, imunda, um número grande de cristãos que seriam jogados na arena romana naquela tarde. E ela percebe aqueles corações que a chamavam, se aproxima de uma mocinha e diz: canta, canta minha filha, nós estamos aqui. E aquela caravana ficou junto com aquele número de cristãos que perderiam a vida em breves momentos. E quando as comportas foram abertas, eles entraram cantando hosanas a Jesus, o mesmo cântico que Maria ouviu quando estava deixando a vida física e que fazia com que fosse entoado ali, junto com ela. E aquela caravana leva não só Maria, então, naquele dia, mas aquelas almas que, por amor a Jesus, permitiram que as suas vidas físicas fossem eliminadas, para que pudessem adentrar a glória celeste, luminosos, amparados por Maria. E Maria é tão significativa, é tão importante, que a caravana de Maria prossegue até hoje, recolhendo nos locais de dor aqueles espíritos que tiraram a sua própria vida através do suicídio. Ela e os caravaneiros de Maria na espiritualidade continuam ouvindo os corações que dizem: minha mãe, cuida de mim. A transformação que Jesus pode fazer nas nossas vidas é monumental. A gente só precisa aceitar. E a gente precisa se entregar a essa modificação que o Cristo pode realizar em nós. Então a gente retoma a nossa mensagem inicial. A gente já sabe de tanta coisa. A gente já sabe que a vida aqui é temporária. A gente já sabe que a Terra é uma escola. Que às vezes a dor é só uma proposta pedagógica da vida para que a gente aprenda, cresça. A gente já sabe que tudo aquilo que a gente plantar, a gente vai ter que colher. A gente já conhece Jesus. A gente já entendeu o Evangelho do Cristo. E se a gente já sabe de tudo isso, o que a gente faz mais que os outros? Não te detenhas ante as ocasiões luminosas. Compreendendo as próprias limitações, não fujas do que te cabe realizar. O mundo necessita do Cristo e os seus discípulos, na atualidade, carecem de vivê-lo, devendo ser reconhecidos por muitos se amarem. O Cristo espera por nós. E nós estamos aqui, esperando pelo Cristo. Olha que curioso. É só a gente dar o primeiro passo e dizer: Senhor, estou aqui.
faça-se em ti ou faça-se em mim, segundo a tua vontade. Que nós possamos refletir nessas elucidações profundas que foram trazidas pelo Cristo, pelo Emmanuel, mas que esses exemplos desses primeiros cristãos possam fazer diferença na nossa alma, porque nós estamos vivendo um momento de transição planetária. Nós não podemos ser cristãos mornos, nós precisamos ser cristãos ativos e colocar o conhecimento de tudo que a gente tem na construção desse mundo regenerado que a gente quer viver. O Cristo conta conosco. Tenhamos a coragem desses pioneiros que nos antecederam nessa romagem, que o exemplo deles nos arraste para o bem. Vamos orar. Então nós te agradecemos, Divino Amigo Jesus, por absolutamente tudo que temos vivido até este dia de hoje, pelos desafios, pelas nossas dificuldades, pelas nossas conquistas, pelas nossas alegrias. Te agradecemos porque todas essas situações nos trouxeram até aqui. Mas te pedimos, Senhor, que possamos continuar contando com o apoio do Teu amor e com o apoio dessa legião de espíritos luminosos que já fizeram essa caminhada de ascensão e que hoje encontram-se em situação privilegiada por muito terem trabalhado e se esforçado no bem. Permita-nos, Senhor, que possamos seguir neste caminho de trabalho, de renovação, para que possamos construir nas nossas almas esse futuro ditoso que já vemos nesses espíritos que nos antecederam. Sê conosco, Jesus. Auxilia-nos, fortalece-nos, renova-nos. Que o Teu amor possa construir em nós as bases sólidas da retidão, da justiça e da boa vontade, para que possamos realmente, a cada dia, sermos mais úteis na grande obra de amor que se instala aqui na Terra. Que essas energias salutares, que do plano espiritual superior chegam até nós, renovem as nossas disposições orgânicas, reequilibrem o nosso campo material e que possibilitem que o nosso campo emocional e espiritual seja abafejado por essas luzes de bem, de amor, de equilíbrio, de serenidade, e que essas vibrações nos sustentem no dia a dia, nos dando a base sólida para as realizações que ainda precisamos encetar aqui no plano da matéria. Que essas energias de amor cheguem aos corações que amamos e que cada um receba na medida da sua necessidade esse quinhão de luz, de paz e de harmonia. A todos os que encontram-se no plano espiritual, que possam ser por nós lembrados neste momento e que recebam o nosso carinho, o nosso afeto, a nossa gratidão e que possam prosseguir na vida, rutilantes, serenos e felizes. Que o Teu olhar amoroso possa descer sobre a terra e que aqueles corações que ainda não são dóceis ao Teu Evangelho possam receber eflúvios de paz, para que se enterneçam na Tua palavra e que possam também, a seu turno, auxiliarem a construir esse mundo renovado e regenerado
que todos nós almejamos. Te agradecemos, Divino Amigo, pelas bênçãos da vida, pela oportunidade do trabalho, pela bênção do lar, pela bênção da doutrina espírita. Renova-nos e permanece conosco. É o que te pedimos e é pelo que já te agradecemos. Que assim seja. Uma boa noite a todos, muita paz, muita luz e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.